A proposta para hoje é uma terapia holística que visa, entre outros objetivos, o autoconhecimento. Chama-se Rebirthing, ou Renascimento, porque procura voltar ao momento do nascimento através de exercícios respiratórios, se é que me consegui explicar bem. O Rebirthing foi criado na década de 70 do século passado, na Califórnia, e tem Marinélia Leal, a nossa convidada de hoje, uma das suas principais seguidoras e formadoras, pelo menos no mundo de língua portuguesa. A Marinélia criou a primeira escola no Brasil e, desde 2004 em Portugal, tem trabalhado bastante nesta área. Publicou o livro Rebirthing pela editora Ariana. Boa tarde, Marinela. Boa tarde, João. Viva. A engenheira química largou o laboratório e as experiências porquê? Porque as experiências só de químicas eram pouco para mim. Eu queria experimentar mais. Mas sentiu algum tipo... a sua vida seguiu durante algumas décadas de uma determinada forma e depois mudou radicalmente, é isso, sim? Só a minha vida profissional, né? Eu continuei buscando muitas coisas diferentes, procurei conhecer mais sobre mim e sobre o outro, desde quando eu já estava na área de química. Depois, eu achei que era muito interessante também saber mais das pessoas. Aí eu comecei a ter, na verdade, duas funções, uma de terapeuta e outra de engenheira, e um tempinho depois eu optei em ser só terapeuta. Isso não, aparentemente coloca a Marinélia em dois postos, em dois polos opostos. Um, o da ciência exata e entre aspas, eu ia dizer segura, no sentido em que os resultados dos testes apontam para um caminho. Sim. E depois o de alguma subjetividade, de alguma emocionalidade que estas terapias holísticas se revestem, verdade? Exatamente, porque é mesmo desta forma que eu me defino, como uma pessoa que tem uma mente muito ativa, que racionaliza muito, mas que ao mesmo tempo consegue ser 100% emocional. Então, o caminho profissional veio mostrar muito o que eu sou como pessoa mesmo. E não há nenhum tipo de contradição interna? Não. Acho que é possível nós estarmos no meio. Isso é experimentar a racionalidade, quando necessário, experimentar a sensibilidade, a emoção e estar muito centrada. Quando é que a Marinélia ouviu falar pela primeira vez em Rebirthing? Olha, foi em 1995, quando uma mãe de uma aluna minha de matemática e física me convidou para ir a uma palestra. E eu fui, achei que fazia sentido o que eu ouvia sobre a ideia de pensamento criativo, sobre a ideia de usar a respiração como forma de se equilibrar emocionalmente, e comecei a querer saber mais. Mas foi numa perspectiva de conhecimento, de abertura de espírito, perdão, ou foi porque já tinha algum tipo de interesse, eu não sei se a palavra é correta, específico sobre esta área? Sim, eu sempre tive um interesse específico em saber mais sobre o ser humano, olhando muito a filosofia, olhando muito a psicologia. E o Rebirthing foi só mais uma porta que se abriu para eu também tentar saber um pouquinho mais sobre as pessoas. E como é que foi essa experiência, esse primeiro contacto em 95? Lembra-se? Lembro muito facilmente. Foi uma palestra que eu ouvi coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Foi uma hora de encontro com uma coisa muito diferente, que era perceber que eu podia pensar e automaticamente o meu pensamento poderia resolver e criar coisas diferentes na minha vida. Foi mesmo um olhar de, será que eu mesmo posso criar a minha vida todo dia? Será que eu realmente sou 100% responsável pela minha vida todo dia? Por mais que eu fosse curiosa, isso era muito novo. Então eu fiquei, como a gente diz no Brasil, com uma pulguinha atrás da orelha e comecei a investigar. E diria, ou se lhe é muito exagerado, que essa palestra em 95 mudou a sua vida? Mudou. Completamente. Mudou. A partir daí? A partir daí eu comecei a querer saber mais. E o saber mais significava ir a outras palestras com outros terapeutas, já que no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, de onde eu sou, o Rebirthing é conhecido desde 1980, então tem várias pessoas formadas lá que trabalham atualmente, que editam livros. Eu comecei a ler sobre alguns terapeutas internacionais
E cada vez fui me interessando mais, até quando eu fui fazer o que a gente chama de um seminário, um workshop, como algumas pessoas gostam de falar, sobre rebirthing mais profundamente. E nesse seminário... No Brasil também? No Brasil, também, tudo isso no Brasil. E nesse seminário eu decidi que eu gostaria de saber mais a nível profissional. Gostaria de fazer uma formação em rebirthing. Isto foi em 1996. E fez essa formação? Não, não, porque naquele momento eu fazia uma pós de gestão de qualidade. Uma pós-graduação, não é? Exato. E achei que eu precisava terminar aquilo e eu não tinha tempo mesmo para fazer as duas coisas. Adiei por mais 2 anos. E aí, em 98 foi isso? Foi. Em 98 eu fiz a minha formação. E quando é que se torna terapeuta a tempo inteiro? Em 99. Isso foi uma mudança muito radical da sua vida? A sua família entendeu? Olha, a minha família sempre me apoiou em todas as decisões que eu tomei, sempre. Agora, era uma decisão para uma área que eles desconheciam. Eles não sabiam nem muito bem o que eu ia passar a fazer e qual seria a minha nova profissão. Mas apoiaram essa mudança e eu pude fazê-la com tranquilidade. Mas a Marinélia não é, corrija-me se eu estiver enganado, apenas terapeuta de rebirthing. A minha formação é em terapeuta de rebirthing, sim. O que acontece é que o rebirthing dá para você uma possibilidade muito grande de fazer contato com outras técnicas, que depois, com a minha experiência e com a minha necessidade do trabalho, eu acabei adquirindo também. Mas a minha formação principal é, sim, terapeuta de rebirthing. Depois veio para Portugal. Antes de falarmos na sua experiência em Portugal e na sua adaptação, o contraste entre a realidade brasileira ao nível do rebirthing e portuguesa é muito grande, imagino. É muito grande. As necessidades são basicamente outras, as carências são outras e com isso o modelo das minhas sessões também mudaram bastante. Mas porquê? Porquê é que diz que as carências são outras? Como é que se explica que o Brasil seja muito mais sintonizado, muito mais familiarizado com esta terapia, ainda que eu imagino que mesmo assim ela seja minoritária, e em Portugal nem sequer se pode falar em minoritária, ela é extremamente minoritária, não é? Sim. Como é que se explica este contraste, ou esta diferença? Olha, eu acho que o primeiro sinal de diferença é que nós, né, no Brasil, temos uma abertura muito grande a tudo que é novo, nem que seja para experimentar, usar e jogar fora no outro dia. Nós temos esse hábito que às vezes é bom e às vezes não é. Nós somos um país jovem, então com isso é mais fácil que a gente toque em tudo que é novo rapidamente. Aqui não. Aqui é uma postura mais conservadora, é um país que tem uma estrutura emocional e cultural muito mais sólida, então tudo chega aos poucos, né? E é muito compreensível. Então as pessoas no Brasil acabam indo fazer as terapias que ouvem, até para saber o que é, para depois escolher usar aquilo como prática de vida ou não. Aqui esse processo de ir descobrir e ver o que é ainda é mais lento. Então as pessoas chegam, na verdade, ao meu consultório ainda com uma certa resistência do que vai encontrar. E é muito, muito compreensível isso. Ainda poderá haver também uma outra razão, que é o facto de haver, porventura, uma maior proximidade com os Estados Unidos e esta técnica ter surgido nos Estados Unidos, uma maior proximidade entre o Brasil e os Estados Unidos do que entre Portugal e os Estados Unidos, talvez. Exatamente. É como a gente costuma brincar, que nós absorvemos muito bem a Coca-Cola dos Estados Unidos e a cesariana. Isso é o Brasil. Depois veio para Portugal. A decisão foi uma decisão mais pessoal do que profissional ou mais profissional do que pessoal? Foi uma decisão pessoal. Portanto, não teve diretamente a ver com a sua atividade profissional? Absolutamente nada. E quando veio para Portugal, já que a sua função já, nessa altura já não era ser engenheira química, era ser a terapeuta de rebirthing, imaginava as dificuldades, genericamente? Não, eu costumo dizer que eu vim muito numa energia de inocência. Eu resolvi mudar de país e achei que tudo que eu
traria na minha mala seria útil. Dentre isto, era a minha profissão. Então, eu achei que assim que eu chegasse aqui, eu ia começar a exercer minha profissão, porque eu não tinha nem ideia que o rebirthing era uma coisa desconhecida em Portugal. E era? Era. 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 E chegou, fez algum tipo de pesquisa, tentou instalar-se, é mais uma questão de teimosia? Não, eu acho que não era teimosia, não. Eu acho que era mesmo a ideia de inocência. Eu cheguei, fiz contato. Anteriormente, eu dei uma investigada pela internet sobre pessoas que poderiam estar fazendo isso aqui ou que tivessem centros de terapias complementares. Fiz essa pesquisa rápida um pouquinho antes de vir e acabei fazendo contato com um centro em Lisboa, que eu me disponibilizei a ir trabalhar. E foi exatamente o que aconteceu mais ou menos 10 dias depois que eu desembarquei em Lisboa. Hoje em dia tem o seu próprio centro, não é? Hoje em dia, sim. É o SER, o Centro de Terapias Holísticas. Exatamente. E este SER é dedicado ao rebirthing ou não apenas? Não apenas ao rebirthing. O rebirthing é, na verdade, o carro-chefe, né? Onde nós temos a escola de formação, é onde outros profissionais de rebirthing trabalham junto comigo, mas tem outras técnicas holísticas e complementares acontecendo lá também. Marinélia, nós temos estado a dizer rebirthing, podemos dizer renascimento. Para si é indiferente? Gosta mais de uma, gosta mais de outra? É indiferente. E habitualmente qual é que costuma usar? Olha, eu costumo dizer que quando eu estava no Brasil, a gente usava muito o termo renascimento, era muito mais familiar, né? E aqui eu percebi que o tema rebirthing para algumas pessoas soa mais confortável. Então, eu quase sempre oscilo entre os dois. Mas o renascimento também é muito confortável para que eu trate. Isto implica fazer a formação contínua, no sentido da Marinélia, que é formadora, também fazer formação? A formação faz-se nos Estados Unidos, por exemplo, uma vez que isto foi inventado nos Estados Unidos? Não necessariamente. O rebirthing foi inventado nos Estados Unidos, mas o Leonard, que é o formador, né, oficial, a pessoa que criou a técnica, ele trabalha no mundo inteiro. Eu já fiz vários trabalhos com ele no Rio de Janeiro. Então, a formação pode acontecer em qualquer lugar que ele possa estar, ou outros profissionais, tal qual como o Ronald Fuchs, que foi meu formador, pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Este Leonard Orr, é assim que ele se chama? Exato. Ele consegue descrevê-lo? Em termos da personalidade, é uma pessoa acessível? Para todos os efeitos ele criou uma terapia, não é? Para todos os efeitos ele criou alguma escola. Sim, sim. Ele é uma pessoa muito, muito acessível, muito disponível, tal qual como todos os renascedores, que é tal como a gente chama muitos terapeutas de rebirthing, devem ser. Ele está sempre disponível a ajudar as pessoas a crescerem, seja elas quem forem. E ele anda pelo mundo fazendo formação desta própria técnica, é isso? Exatamente, João. Ele trabalha muito aqui, na Espanha, Alemanha, Áustria, ele está sempre muito perto. A Marinélia escreveu um livro, com que objetivo? Apenas divulgação? Olha, eu fui convidada para escrever esse livro de uma forma, para mim, muito surpreendente. Eu nunca pensei em escrever. Muito pelo contrário, eu achava que só o meu trabalho no consultório já ajudaria muito as pessoas e me dava uma grande realização. Quando me convidaram para escrever, o que fez com que eu resolvesse fazer isto foi a ideia de que qualquer pessoa poderia saber mais sobre rebirthing, qualquer pessoa poderia ler e perceber a sua história e conseguir fazer um trabalho de autoconhecimento um pouco sozinho, sem a necessidade, muitas vezes, de mim ou de um outro terapeuta qualquer. A ideia foi tentar difundir o máximo possível essa possibilidade da gente se conhecer mais. Isso que me levou a escrever e o que me dá mesmo a sensação de que foi uma boa decisão. Marinélia, para fecharmos esta primeira parte, há alguma entidade internacional, porventura, que certifique, que acautela a validade da formação? Quer dizer, todas as pessoas podem dizer que são formadores de rebirthing? Olha, todas as pessoas, eu sinto que
tivessem desenvolvido um trabalho já com algum tempo, com alguma experiência, e eu digo uma experiência considerável para começar a formar pessoas. Mas a gente costuma falar, João, que rebirthing serve para todo mundo, né? Então, as pessoas podem até dizer que formam ou até dizer que são terapeutas de rebirthing, mas a vida rapidamente vai se incumbir de selecionar aquele que é ou não. Porque isso, para nós, renascedores, é muito claro isso. Porque a formação, o processo de ser um terapeuta de rebirthing ou de ser formador de rebirthing, além de muito prático, é muito intuitivo e, principalmente, quem legitima isso é o cliente que vai estar com você. Então, isso é uma seleção natural, como a gente poderia chamar. Temos estado a falar em rebirthing ou em renascimento, mas quer os ouvintes, quer eu, continuamos sem saber bem o que é e como é. É disso exatamente que vamos falar na segunda parte já a seguir. Estamos hoje a conhecer uma terapia holística muito pouco desenvolvida em Portugal, o rebirthing ou renascimento, com a autora do livro com o mesmo nome, o Rebirthing, Marinélia Leal. Marinélia, imagino que que a maior parte das pessoas, quando se dirige ao seu centro de terapias, não sabem muito bem o que é. Procuram ajuda e depois é a Marinélia que as encaminha para o rebirthing. É assim que funciona? Olha, João, não muito assim. As pessoas vão ter comigo quase sempre por dois motivos. Um, porque algum amigo já foi e disse que a terapia ajudou em alguma coisa, melhorou uma parte da vida, e eles vão saber o que significa. Agora já tem um outro ponto que acontece, que é, depois que eu lancei o livro, muitas pessoas vão porque leram o livro em algum lugar, um amigo deu o livro de presente, viram o livro numa livraria e querem saber mais sobre aquilo. É dessa forma que acontece. Elas vão sempre direcionadas mesmo para o rebirthing, mesmo muitas vezes nem sabendo do que se trata. Exato, é isso que eu ia perguntar. Eu imagino, tirando aquelas que leram um livro e que poderão ter alguma ideia, não é? As outras, um amigo meu esteve aqui, fez-lhe um tratamento, não é? Sim. A primeira dificuldade é explicar-lhes o que é ou não. Sim, muitas vezes começa por isto, por tentar explicar qual é a ideia, para que serve a terapia e se realmente é aquilo que as pessoas estão precisando. Muitas vezes as pessoas procuram, mas nem sabem do que realmente necessitam naquele momento. E muitas vezes o que às vezes elas necessitam não é fazer rebirthing. E eu rapidamente digo isso a elas. E isso acontece por vezes? Acontece. Já vamos voltar a essa questão. A Marinélia explica-lhes o que é o rebirthing ou prefere que eles percebam com o andar do tratamento? Não, explico. Sempre no meu primeiro encontro com as pessoas, eu explico o que é a terapia, explico de que forma se procede o tratamento e dou para eles a opção se eles desejam realmente fazer aquilo ou não. E quer-nos deixar aqui algumas das ideias principais que costuma dizer às pessoas, as ideias mais genéricas? Sim. A primeira coisa que eu sempre abordo com as pessoas é que o rebirthing é uma ferramenta que te ajuda a transformar o teu momento presente, que ajuda com que você deixe para trás algumas coisas que você não gosta na tua vida e algumas especialmente em você, e faz com que você tente conquistar outras coisas que você já quer há muito tempo e não está conseguindo. É sempre essa a ideia. A outra coisa que a gente sempre traz é a ideia do que eu não gosto, por que eu não gosto daquilo e de que forma o rebirthing pode te ajudar a se libertar daquilo que você não gosta. É sempre essa a ideia, porque quase sempre quando as pessoas buscam um apoio, elas vão dizendo só do que está mal, né? Muitas vezes elas esquecem até de relatar muitas coisas que tá bem, que funciona bem na vida, coisas que dão realização. Elas vão sempre dizendo aquilo que não está bom, aquilo que elas não querem mais, o que elas não gostam, e muitas vezes ainda com a ideia de que precisa mudar tudo que está em volta. É a família, é o trabalho, é os filhos, é os parceiros, as parceiras, e muitas vezes o que na verdade a gente precisa mudar é a gente mesmo, não os outros.
E é através desta primeira conversa que serve sobretudo como diagnóstico, é isso? Vai fazendo a conversa e vai tirando as suas informações. Sim, eu vou tirando as informações, pedindo para que as pessoas falem delas, né, do momento presente, principalmente, e depois que elas comecem a me falar um pouquinho do que elas se recordam do momento passado, né, de uma infância, o que elas se lembram da relação familiar, como foi a história delas com os irmãos, a entrada no colégio pela primeira vez, que elas comecem a relatar um pouco sobre a trajetória de vida delas, para que eu possa ir percebendo quais são os padrões emocionais que essa pessoa pode ter. Porque o reversing assenta na ideia de que o problema pode estar no momento do nascimento, é assim? O Rebirthing acredita que as etapas fundamentais da vida de uma pessoa é a concepção, a gestação e o nascimento. Nós acreditamos que esses 3 pilares conduzem ao que a gente é hoje. E que muitas vezes, se nós conseguirmos identificar situações não confortáveis que aconteceram na gestação, na concepção ou no nascimento, nós podemos rapidamente consertar, ou libertar, ou melhorar a vida presente. Esta hora há muitos ouvintes a perguntar, como eu, Marinélia, mas como é que eu posso me lembrar do que é que aconteceu na concepção e na gestação e também no nascimento? Sim, a maioria das pessoas, podemos dizer 99,9%, não lembra. O que a gente pede é que nós façamos uma investigação, que a gente pergunte aos nossos pais, se eles estiverem ainda vivos, que a gente pergunte a uma tia, que a gente pergunte ao irmão mais velho, que a gente pergunte situações, por exemplo, que a gente investigue como foi o momento que nós fomos concebidos. Isso quer dizer o quê? Que nós perguntamos, por exemplo, se os nossos pais estavam casados, se eles tinham uma situação financeira boa, se eles moravam numa casa que eram só deles, ou se eles moravam com os nossos avós, se eles estavam ingressando na universidade, se eles engravidaram quando estavam ainda namorando. São estes tipos de investigação que mostram muitos padrões emocionais. E essa investigação é fundamental? Sem ela não se consegue fazer o trabalho? Não, ela não é fundamental. Ela ajuda o meu trabalho. Quer dizer, faz com que eu perceba mais rapidamente o que aquela pessoa traz de histórico emocional. Agora, se as pessoas não souberem nada disso, não impede o trabalho, porque uma parte do trabalho é uma parte investigativa, como essa que eu acabei de dizer. A outra parte é uma parte prática, que é o que nós vamos fazer dentro das sessões, dentro do consultório. E essa parte revela muitas coisas também. Essa parte prática são os tais exercícios de respiração? São exercícios de respiração e são muitas vezes informações e posturas que as pessoas trazem quando vêm às sessões. Por exemplo, tem pessoas que chegam nas sessões com a ideia de que com ela tudo é muito difícil, que a vida para ela é tudo muito dura, que relacionamento para ela nunca duram, porque na verdade, João, as pessoas contam o que elas precisam tratar. Então eu não preciso perguntar muito, elas falam delas e às vezes vem contando isso, que para nós que já temos uma certa experiência, a gente percebe rapidamente os padrões que podem ter acontecido na concepção, na gestação ou no nascimento, só pelas falas que as pessoas trazem do momento presente. Mesmo que elas não se lembrem de nada? Mesmo que elas não se lembrem de nada. Mas o reversing parte sempre do pressuposto que o nascimento ou a gestação ou a concepção podem ter sido traumáticas? O que a gente chama de trauma é uma mudança de uma harmonia, né? Algo que tem uma harmonia e de repente essa harmonia muda, isso pode ser um trauma. Então, na verdade, uma concepção, a gestação ou o nascimento são processos de mudanças constantes. Como são processos de mudanças, esses chamados traumas vão estar acontecendo a todo momento, mais ou menos intenso, dependendo do que aconteça na vida de cada um. Mas a gente não vê trauma sempre como uma coisa negativa. A gente vê como uma mudança que não foi rapidamente absorvida. E isto é um trauma. E voltemos na parte prática, falámos na questão da respiração. Que tipo de respiração de exercícios são esses? Olha, são exercícios que a gente tenta ensinar a pessoa a voltar a respirar tal qual como respira um bebê.
que é uma respiração contínua, sem pausa e quase sempre uma respiração grande, que é o que a gente chama, que é... Portanto, assim, sem ofegante? Não ofegante. Uma respiração grande significa uma respiração que você usa toda a tua capacidade pulmonar, que é exatamente o que a gente não faz. Uma grande inspiração e depois uma grande expiração? Exatamente. E isso de uma forma contínua, sem nenhum intervalo. Sem nenhum intervalo. Exatamente. E ao fim de algum tempo, uma das missões, um dos objetivos da Marinélia é ensinar as pessoas a respirarem e depois delas saberem respirar desta forma, digamos, elas respiram por elas próprias? Sim, elas respiram por elas próprias. Eu ensino e elas começam a praticar isso, tanto no consultório como depois fora do consultório, e elas vão começar a perceber, como outras técnicas já falam disso há milênios, que a respiração causa uma estabilidade emocional muito grande, faz com que você consiga ficar mais inteiro, mais centrado, tenha mais clareza daquilo que você quer e daquilo que você vai ou não fazer. É essa a intenção. E esse contato com a respiração faz com que muitas pessoas sintam o que a gente chama às vezes de paz de espírito, popularmente falando, que vai dar com que ele perceba mais o que ele precisa fazer na vida dele, de que forma ele precisa fazer, de que forma ele pode atuar de qualidade na própria vida. Isto relaciona-se alguma coisa com a meditação, não? Não, Rebirthing não tem nada a ver com meditação, porque nós não estamos buscando que você entre num estado chamado meditativo. Nós estamos buscando que você esteja no aqui e agora, quer dizer, presente, com os pés no chão e sabendo para onde andar. Mas as memórias, vão começar a aparecer memórias, é isso? Sim, memórias muitas vezes consciente, outras vezes não. Quando a gente diz não, João, eu estou dizendo, eu posso nem ter consciência de uma memória, eu simplesmente posso ter uma emoção, que essa emoção me remete a uma memória. Eu posso ter uma explosão, que pode ser uma grande gargalhada ou um grande choro, e rapidamente eu posso lembrar de um fato da minha infância, por exemplo. De que eu não me lembrava antes, era isso? Exatamente. E este método de respiração é para depois ser aplicado pelas pessoas no seu dia-a-dia, como respiram normalmente, ou é só um exercício para o Rebirthing? Não, é um exercício que no Rebirthing se aprende para passar a fazer no dia a dia. Eu costumo dizer para as pessoas que quando eu não sei o que fazer, eu paro e respiro. Com certeza no momento seguinte eu vou saber o que fazer. E quando, como disse há instantes, quando lhe aparecem no consultório pessoas a quem acha que não se deve aplicar o Rebirthing, que situações podem ser essas? Olha, Leonard Jorge diz que Rebirthing deveria ser aplicado a todo mundo que tem um umbigo. Então eu não consigo dizer a quem não deveria. O que eu consigo dizer mais claramente é que um profissional de Rebirthing deve saber que tipo de pessoa ele pode ou não atender. Isso tem mais a ver com ele do que com a pessoa que está na frente dele. O que eu quero dizer com isso? É que nós, como profissionais, sabemos o tipo de pessoa que nós temos condições de tratar. E quando eu digo tratar, é apoiar. Que tipo de situação nós temos condições reais de apoiar. Algumas, talvez eu não possa apoiar, mas outro profissional de Rebirthing possa. E eu, como profissional, tenho que ter essa clareza. Sra. Marinélia, a minha dúvida é se todo tipo de situações, vamos considerar do foro psicológico, se podem tratar com o Rebirthing. Sim, todo tipo de situação. Seja uma depressão, seja uma coisa mais grave? Sim. Todo tipo. Mas desde quando a gente fala numa depressão, a gente já pensa, né, numa coisa grave, numa coisa densa, né, já é um fator complicativo para se trabalhar, a gente deveria aplicar. Quando a gente fala, por exemplo, de alguém que tem uma suposta alergia e que não consegue curá-la de forma nenhuma, ou não consegue entender por que a alergia aparece de forma nenhuma, o Rebirthing pode ajudar a tu ter consciência de por que surge aquela alergia e conseguir apoiar o teu médico a te ajudar a curar essa alergia. Quando diz alergia, está a referir-se a
coisas epidérmicas, de pele, não é? Exatamente. Então não se aplica apenas a questões do foro psicológico? Não, porque quando a gente trabalha com uma terapia complementar, João, a gente já acredita e já tem vários estudos acerca disso, que as doenças físicas, na verdade, começam com doenças emocionais. Então a gente acredita que nós podemos, com o nosso trabalho, apoiar os médicos convencionais a fazer uma excelente cura no foro físico. Portanto, não se substituem apenas como complementarmente, é assim? Exatamente. Mas que é por uma defesa vossa? Olha, não sinto assim, não. Sinto que, na verdade... Porquê que não diz, nós somos suficientes para resolver este problema? Não somos. Não somos. Até porque, se você reparar, eu me intitulo com uma terapeuta holística, quer dizer, uma terapeuta que cuida do todo, não cuida só de uma parte. Do mesmo jeito que eu me intitulo com uma terapeuta holística, eu acredito que a medicina cada vez mais vai crescer com o apoio de todos. Ninguém é insubstituível, é isso que eu acho. E ao fim de quantas sessões, Marinélia, em média, um paciente que esteja a ser consultado por si está pronto? Olha, nós acreditamos que o cliente precisa de no mínimo 10 encontros com uma periodicidade semanal ou no máximo quinzenal. E quando eu digo no mínimo é porque a gente chama de um ciclo básico de Rebirthing dura 10 encontros. 10 sessões. Agora, dependendo do caso, o que muitas vezes acontece é, a partir da 10ª sessão, nós fazemos uma avaliação e daí pensamos de que forma aquele trabalho pode ser continuado. Isso quer dizer, eu posso mudar a forma do trabalho, eu posso indicar que aquele pessoa vai fazer rebirthing com outra, por exemplo, com outro ciclo, eu posso indicar que a periodicidade das sessões mude, eu posso indicar que os temas abordados mudem, dessa forma que eu sempre trabalho. O paciente, em teoria, não se liberta do rebirthing para toda a vida? Sim, libertas. O que acontece é que eles gostam tanto que estão sempre buscando isso. Não comigo necessariamente, mas buscando a técnica. O que muitas vezes se passa é que as pessoas se apaixonam por isso. Então acabam lendo muito, acabam indo fazer trabalho com outros profissionais, acabam querendo saber mais do rebirthing. E pode-se fazer sozinho? Não. O que eu aconselho é que as pessoas aprendam, a respirar com um profissional qualificado e a partir dali ele pode começar a experimentar essa respiração sozinho. E aí, quando ele não conseguir fazer isso com tranquilidade, aí sim ele peça apoio. Mas antes de experimentar as 10 sessões com um profissional, eu não indico que as pessoas façam sozinhas. Portanto, o livro não substitui o terapeuta, é isso? Não substitui o terapeuta. Apoia muito, mas não substitui. Ainda. Não se tira um curso pela internet? Ainda não. Acontece-lhe haver casos em que diz às pessoas, olha, eu acho que não sou a pessoa certa para tratar aquilo que tem, procura um colega? Acontece. Mas resulta mais das suas limitações, Marinélia? Ou do problema do paciente, não? Não, sempre da minha limitação. Sempre, nunca do problema do paciente. Porque o paciente tem o problema dele e com certeza tem algum profissional que pode apoiá-lo naquele problema. Pode ser que não seja eu. Mas é porque a Marinélia não sabe, não está naquele momento tão inspirada. O que é que pode levá-la a considerar que não está apta a tratar aquele paciente? Porque ele pode trazer questões que eu realmente não tenho experiência para trabalhar. Pela complexidade, por exemplo? Sim, pela complexidade. Muitas vezes nós encontramos, principalmente em técnicas complementares, pessoas que recorrem primeiro a várias outras técnicas, a várias técnicas, e quando chegam lá, na verdade já tem vícios, em relação à terapia, que isso é muito encontrado hoje já e muito perigoso. E essas pessoas que têm vício de terapia, eu particularmente quase sempre indico para outras pessoas. Porque eu acho que elas ainda não estão prontas para fazer terapias nenhuma, por isso elas andaram ainda em várias terapias. Marinélia, há mais um pedaço de conversa depois das notícias. Daqui a pouco vou voltar a levantar algumas questões, algumas dúvidas minhas sobre este rebirthing. Até já.
para continuar a falar de rebirthing numa conversa com a terapeuta Marinélia Leal. Marinélia, na parte anterior da conversa, disse-nos que todo tipo de problemas podem ter um contributo, podem beneficiar do rebirthing, independentemente de serem do foro psicológico ou não. A minha dúvida é se o rebirthing em todos funciona, se há casos em que o rebirthing não funciona pelas mais diversas razões, não resulta. Sim, é possível, porque tal qual como qualquer trabalho terapêutico, é necessário duas partes disciplinadas e decididas a que o trabalho funcione. Uma parte é o terapeuta, outra parte é o paciente. E muitas vezes a gente observa que rebirthing não é para quem precisa, rebirthing é para quem quer. Porque requer uma disciplina, requer uma postura de vida diferenciada, requer realmente uma nova forma de estar na vida. E acerca disso, nós não podemos fazer nada se o paciente não estiver 100% disponível a mudar. Mas o paciente é avisado entre aspas, é avisado de alguma forma, ou quando, por exemplo, a Marinélia percebe que não dá mesmo? Eu falo isto. A meio ou no princípio diz, olha, não está a correr muito bem, eu acho que você não está muito empenhado, não está a perceber bem. Fala com ele, com o paciente? Sim, eu falo, João, sempre sobre escolhas, né? Que a vida é feita de escolhas. E que o paciente pode ter escolhido aquela técnica em um momento da vida dele. E pode ter começado o tratamento e em algum momento pode ter mudado a escolha. Pode não estar mais disciplinado, pode achar que aquilo com ele pode não funcionar ou não é aquilo que ele quer. Então o que eu coloco para ele é, se há ainda uma escolha pela técnica, vamos juntos trabalhar e levar esse processo até o fim com uma grande eficiência. Se nesse momento há dúvida se é aquilo que ele deseja, ele deveria pensar um pouco, afastar-se um pouco do trabalho, repensar e quem sabe voltar ou não. Mas o que é que pode levar alguém a não aderir, a não se empenhar no tratamento do rebirthing? Olha, não só no tratamento do rebirthing. Não dói, não é? Não dói. Não dói, mas requer uma disciplina. Uma disciplina que implica a ter consultas que são, como eu falei antes, semanais ou quinzenais. Cumprir as consultas. Cumprir todos os indicativos que eu dou para que ele faça em casa. Se determinar a mudar muitas posturas. E o que a gente encontra muitas vezes é que as pessoas não estão 100% disponíveis a isso, ou acreditam que estão disponíveis, mas na verdade não são. Não estão, desculpe. Uma terapia não é um remédio que se toma e espera fazer efeito. Uma terapia é um processo em que você faz a coisa acontecer junto com o terapeuta. E pode falhar por culpa do terapeuta também? Claro que sim. Principalmente levando em consideração aquilo que eu te falei anteriormente, se o terapeuta não perceber de antemão que ele não está apto para lidar com aquela pessoa. Aquela pessoa em concreto. Exatamente. Em concreto. Exatamente. Marinélia, enquanto foi ali ao intervalo, enquanto ouvíamos as notícias, lembrei-me de uma coisa que não tinha aqui previsto, não sei se é um grande disparate. Houve-se cada vez mais pessoas preocupadas com o nascimento dos filhos. Esteve aqui recentemente uma senhora que disse, eu convidei para vir ao programa, e ela disse, olha, ou vou agora ou depois no próximo ano não posso ir porque vou estar em casa, a minha filha vai nascer em casa e eu vou estar um ano inteiro com ela em casa e ela não vai sair. E lembrei-me disso neste sentido. Será que com esta consciência de que afinal estes três momentos, a concepção, a gestação e o nascimento, podem influenciar a vida futura dos nossos filhos, nós podemos passar a ter mais cuidado nesses momentos? Exatamente. É o que já acontece com muitas pessoas que já têm essa visão, tanto pessoas que vão ter filhos, como alguns médicos muito bons já estão conseguindo olhar para isso, que é necessário ver a gestação e o nascimento como um momento único, que precisa ser tratado como um momento único, para evitar no futuro consequências e muitas vezes para evitar que essas pessoas precisem no futuro fazer rebirthing. Sendo que
a gestação às vezes não se consegue controlar, ou pelo menos o momento, às vezes há surpresas. Depois a própria concepção também não depende muito de nós, quer dizer, a mãe pode ter alguns cuidados, mas a concepção, talvez o nascimento seja das 3 fases aquela que se possa controlar melhor, não? A gestação, João, e o nascimento, eu acredito que sejam as etapas que nós possamos controlar melhor. Porque a gente pode, assim que se percebe grávida, né, o casal pode começar a ter atitudes para proteger aquela gestação o máximo possível. Isso não quer dizer que eles vão se isolar do mundo ou deixar de viver a vida cotidiana como vivem, mas vão ter mais atenção. Desde o momento que uma mulher, quando está grávida, para de ingerir bebidas alcoólicas, ou, por exemplo, para de fumar, ou para de deixar de ver algumas coisas em vídeo, em televisão, frequentar lugares mais confusos. Isso já são atitudes que podem fazer com que aquela gestação seja muito mais tranquila do que se elas não tivessem o conhecimento, né, de o quanto é importante ter uma gestação tranquila. Quando eu trabalho com grávidas, por exemplo, nós fazemos todo um trabalho para isso. É como se nós estivéssemos fazendo um rebirthing na grávida e no bebê antes do bebê nascer. Que é para será preventivo nesse caso? Exatamente, para que o parto seja mais tranquilo, mais harmonizado e que para que esse bebê receba influências externas só suaves e positivas. Marinélia, vou voltar ao princípio da nossa conversa. Não é que a Marinélia não tivesse vindo ao programa se não fosse engenheira, mas eu achei muito interessante, e já falámos sobre isso, essa sua dupla faceta, porque o facto de ser engenheira química e lidar com a ciência, e depois de ser terapeuta holística, e não duvida que tudo o que é terapias holísticas, que envolvem o ser, que envolvem o organismo no seu todo, estão sujeitas a todo tipo de críticas, verdade? Sim, tenho certeza. Por falta de comprovação científica. Exatamente. O mesmo acontece com o rebirthing. O mesmo acontece com o rebirthing. Mas nós já estamos conseguindo ter vários apoios, isso eu acho muito importante falar, porque já há vários médicos e vários psicólogos convencionais, como a gente chama, que já estudaram bastante a influência da respiração na forma como funciona o organismo humano. Então, isso dá para a gente um respaldo bastante interessante, porque isso já conseguiu ser investigado. Isso já há uma comprovação. Mas daí até chegarmos, aí é que depois o grande problema é esse, é que depois daí até chegar, que a respiração, essa respiração pré-natal, digamos assim, seja possível de recriar, não tenho dúvidas nenhumas. Depois como é que isso nos vai ajudar a trazer recordações que não temos, é que é difícil de conceber. Sim, é difícil de perceber isso, mas já é importante a gente ter como suporte a ideia de que uma respiração bem feita na vida, no dia a dia, melhora o funcionamento do seu fígado, do seu coração, da sua mente. Consequentemente, se eu já conseguir imaginar que se a minha mente e os outros órgãos do meu corpo funcionar melhor, eu vou ser um ser humano melhor e vou atuar com mais assertividade na minha vida, isso já está bom. Se a gente puder passar a ideia de que aprendam a respirar, respirem bem, usem a respiração como uma ferramenta de poder, isso pode ajudar a transformar o seu dia a dia. Se isso passar com mensagem, todos os terapeutas de rebirthing já se sentem realizados. Há ou não um problema de falsas memórias? Ou pode ou não haver um problema de falsas memórias? Há um problema de falsas memórias, muitas vezes por influências externas que a gente recebe, até por fotografias ou histórias que os nossos pais contam, e a gente grava aquilo como sendo verdade e acredita muitas vezes que está fazendo contato com essa memória, mas é na verdade uma falsa memória. A gente recebeu essa informação tantas vezes. E consegue-se perceber que é falso? Consegue-se. E, portanto, consegue-se fazer a distinção entre aquilo que é uma memória genuína e uma memória, neste caso, que foi plantada
embora certamente de uma forma inconsciente, não é? Sim, sim. E isso é bem legal perceber, João, que o paciente consegue perceber isso. Quando ele faz contato numa hora que as memórias que foram, na verdade, induzidas não fazem sentido para aquilo que ele vive hoje. Por exemplo, eu tenho reportagem muitas vezes de pessoas que ouviram em infâncias por muito tempo que eles eram gordinhos quando eram pequenos e que dizem, hoje adulto eu continuo sendo gordinha porque desde quando eu era pequena eu era gordinho. E a gente começa a investigar e vai buscar fotos e relatos de outras pessoas da família e de repente descobre que aquilo nunca foi verdade, aquela pessoa nunca foi gordinha. Ela acreditou naquilo tanto que hoje é um adulto obeso. Mas deixa-me perceber uma coisa, Marinélia. Quando falamos em nascimento, não falamos apenas dos momentos do nascimento. Também falamos da infância, é isso? Sim, porque quando nós falamos, como eu te falei antes, dos 3 pilares, a infância já é uma repetição do muito que aconteceu na concepção, na gestação e no nascimento. Então, muitas vezes, a infância é o que está mais visível, é onde a memória ainda alcança com mais facilidade, é onde os fatos são contados. Às vezes, a gestação, a concepção e o nascimento é quase como se fosse escondido, muito não se fala sobre isso. Então, olhar a infância, olhar o que foi falado, o que foi injetado na tua mente em relação à infância, dá pra gente uma perspectiva muito grande do que aconteceu antes. Mas não são essas memórias que vos interessam. Que vos interessam outras memórias anteriores a essas, verdade? Sim, é essa memória que interessa ao terapeuta. E a gente precisa conseguir filtrar o que o cliente conta das memórias infantis e conseguir andar para trás. Marinélia, deixa-me contar como é que surgiu esta entrevista. Eu recebi há uns meses uma mensagem de correio eletrónico de um ouvinte que não conheço lado nenhum, como é evidente, e que dizia, olha, eu gostaria de lhe propor um tema, eu fiz uma coisa chamada reversing, eu não sabia o que era. Dizia ela, eu sou muito cética em relação a estas coisas, do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, mas isto mudou a minha vida. E de tal maneira que eu acho que lhe devo sugerir que trate desse assunto no programa. Pronto, depois eu andei estes meses também a aprofundar. É normal este tipo de reação? É normal. É muito normal. O nome Rebirthing não é por acaso, né? A ideia do renascimento não é por acaso. A ideia é de transformação. É uma ideia muito forte. Mas é uma ideia muito forte, esta do renascimento, exato, não é? É nascer de novo. É como se a gente tomasse consciência que no momento que a gente acorda, a gente tem a chance de construir uma vida nova. Por isso é nascer de novo. É essa a ideia. Isso também implica sermos diferentes? Sermos diferentes como pessoas? Sim. Sim. Sermos diferentes como pessoas. Termos um comportamento diferente, sermos, entre aspas, melhores, é isso? Sim. Pelo menos mais consciente de quem nós somos hoje, para, se quiser, mudarmos amanhã. Ou seja, a possibilidade de mudar é nossa. Exatamente. A mudança não é automática, é isso? Não é automática. Ela é percebida como necessária. E se o cliente decidir, e o que acontece sempre é isso, por isso ele vai buscar a terapia, ele decide que quer mudar e nós podemos apoiar. Se ele em algum momento decidir que a mudança não é o que ele gostaria, que ele gostaria de continuar do mesmo jeito que está, nós também apoiamos que ele fique do jeito que ele está. Deixa-me voltar ao tema da parte anterior, em que estávamos a falar um pouco das situações que se adaptam melhor ou pior ao reversing. Há algum sintoma tipo, algum comportamento tipo que a Marinélia, com a sua experiência, detecta imediatamente que isto é bom para ser tratado pelo reversing? Quase por observação, quase sem necessidade de investigar muito a vida dessa pessoa. Sim. Pessoas que não conseguem estabilizar em relações amorosas nenhuma, nem em relações profissionais nenhuma. Essa pessoa é uma boa pessoa para fazer reversing. Provavelmente essa pessoa irá beneficiar do reversing, é isso? Sim. E coloca no mesmo plano a estabilidade das relações pessoais e das relações profissionais, porque elas podem ter a mesma origem? Esse problema pode ter a mesma origem? Sim. Sempre tem a mesma origem.
Sempre tem, porque nós conseguimos perceber que a relação amorosa, tal como a relação profissional, são 2 pilares ou 2 braços, se a gente puder falar assim, da relação emocional que essas pessoas tiveram com a mãe e com o pai. Marinélia, estamos a fechar esta conversa, que já leva 1h30. Queria lhe pedir que nos contasse aquele que, porventura, considera que seja um caso ilustrativo. Não vou dizer o melhor nem pior, porque isso é extremamente subjetivo, mas um caso que ilustre bem aquilo que foi o seu trabalho como terapeuta de rebirthing. Olha, eu acho que o caso mais interessante, que eu posso dizer interessante porque é muito lúdico, é de uma cliente que me procurou dizendo que tinha todas as vertentes ligadas ao rebirthing e que ela achava que teve um parto complicado e precisava rapidamente de ajuda. E nós fizemos um trabalho e realmente ela teve um trauma no parto muito grave, quase morreu e nasceu de cesariana. E ela tinha uma síndrome de pânico e tinha pavor de um suposto tubarão. Ela tinha uma imagem de sonhos, de visualização de tubarão que amedrontava muito. E nós trabalhamos um tempo longo sobre isso e ela conseguiu perceber numa respiração que a memória que ela tinha do suposto tubarão, dos dentes de um tubarão, era simplesmente do instrumento que abre o útero quando se faz uma cesariana. Ela conseguiu perceber que o medo que ela tinha era um medo muito primal de um bebê muito prematuro, que se assustou quando viu aquelas lâminas abrindo o útero da mãe para ela nascer. E ela se referia sempre àquelas lâminas como se fosse uma boca de um tubarão que viesse pegá-la a qualquer momento. Curiosamente, ela não tinha essa memória antes? Não, ela não tinha. Depois que teve, ficou melhor, é isso? Depois que percebeu o que é que se passava, ficou melhor? Exatamente. Ela percebeu que isso era uma memória que assustava, mas o susto estava ligado ao tenho medo da mudança. Né? A mudança pode me fazer mal. Que a mudança supostamente era esses instrumentos que abriam o útero. Marinélia, só temos 5 segundos, mas um parto de cesariana é, por regra, um parto traumático? É, por regra, um parto que leva a pessoa a acreditar que precisa sempre do outro para abrir a porta para ela andar para frente. Agradeço a Marinélia Leal por esta conversa sobre o nascer de novo sem os traumas do primeiro nascimento. Há outras informações sobre o assunto no nosso blog maiscedo.tsf.pt.